Olá, 1, 2, 1, 2, testando, entrando aqui para mais uma live. Essa live que é super importante, que é uma live de cannabis na política. E hoje a gente vai ter o prazer de falar com a dona Tereza. Daqui a pouco ela está chegando aqui. Enquanto isso, vamos entrando. Eu estou fazendo essa série, né, de lives de cannabis na política, justamente porque esse é um ano eleitoral, então desde o início do ano eu estou falando sobre isso, e como é importante a gente ter representatividade dentro do governo, então não só, né, da causa da cannabis em si, mas também como a da dona Tereza, né, que ela vai conversar hoje com a gente sobre isso, a importância dessa representatividade, né? E a causa da cannabis, ela encontra justamente a fala, né, da dona Tereza sobre o sistema prisional e tudo, né, que em consequência disso e todos os problemas que a gente tem no Brasil em torno disso, que usa muitas vezes a cannabis e outras substâncias para poder né, colocar em prática esse sistema que viola, né, tantos direitos e acaba com famílias e tudo mais. Já vou chamar ela aqui para entrar, mas só para falar um pouquinho mais aqui desse projeto. Então a ideia desse projeto de cannabis na política, cannabis ela é política, né, também, mais do que uma planta, mais do que medicina, mais do que espiritualidade em torno disso. Ela também tem essas consequências pela proibição, essas consequências sociais dela. E a gente tem que falar de todos esses aspectos, e eu sou cientista social, sou educadora canábica, e acho que é muito importante no ano eleitoral a gente ter pessoas que tocam na pauta da cannabis, como a dona Tereza aqui, para poder levar essa ideia para a esfera política, né? Ter essa representatividade lá. Então a gente vai conversar com ela hoje, deixa eu chamar ela aqui para o assunto. E só enquanto ela entra aqui, 2 motivos. O primeiro desse lado que eu acabei de explicar, que é importante ter representatividade, e também porque para um grande público é super importante as pessoas votarem em quem falam nessas pautas. Então essa série, né, é justamente para poder apresentar pessoas que tocam na pauta da cannabis. A gente está em 2022, cannabis é legalizada totalmente ou parcialmente em grande parte do mundo, e a gente não pode mais falar de uma eleição que não toca na causa da cannabis, e a dona Tereza toca, por isso que ela está aqui hoje. Enquanto ela vai entrando, eu queria saber se tem alguém aqui de Minas Gerais. A dona Tereza, Maria Tereza dos Santos. Olá, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer conversar aqui com a senhora. Prazer é meu. Uma pauta assim que é muito cara para a gente, porque essa, esse desconhecimento, né, faz com que as pessoas criminalizem uma planta que salva vidas. Exatamente. Então, só para poder apresentar aqui melhor a dona Tereza, ela é candidata a deputada estadual por Minas Gerais, pelo PT. Oficialmente, né, dona Tereza? Oficialmente, agora oficialmente. Muito bom. E eu queria que a senhora se apresentasse, então, falasse um pouco da trajetória da senhora aqui, para quem ainda não te conhece. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Tereza dos Santos, né? Eu nasci em Teoflotone, vim para Belo Horizonte com 4 anos. Aí eu morei no Barreiro, lá no Santa Margarida, até os 10 anos, quando eu perdi meu pai. E aí eu fui morar num colégio interno, num bairro que chama Santo Afonso, na cidade de Betim, que era o Instituto Batista Mineiro. Eu sou cristã desde os 7 anos de idade. E depois eu fiquei um tempo fora da igreja por divergências políticas, mas assim, eu não era membro de uma igreja, mas eu frequentava diversas igrejas. Cada domingo eu estava em uma diferente, para sentir o clima ali, ver se eu ia me adaptar naquele lugar, até que eu consegui
uma igreja onde o nosso pastor não usa o púlpito da igreja para fazer campanha política, nem para exaltar torturador. Então, eu estou agora como membro de uma igreja, me sinto muito feliz lá, fui muito bem acolhida, porque também há uma grande dificuldade das pessoas de entender uma mulher que é cristã, ser antiprisional, antimanicomial, antiproibicionista e abolicionista penal. Há uma certa dificuldade com o pessoal cristão, com as pautas pelas quais eu milito. Uhum. Mas eu costumo dizer assim que na Bíblia tem um lugar onde fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? E que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Eu acho que eu fui essa escolhida, eu não acho, eu tenho certeza. Porque, assim, o que a gente tem conseguido levar esse debate, dialogar com as pessoas, tem sido muito gratificante. Eu tenho 5 filhos, um faleceu, eu tenho 9 netos, e eu tenho mais 62 filhos do coração, que são os privados de liberdade aqui do Estado, que carinhosamente me chamam de Dona Maria, Terezão, Dona Tereza, mãe, tem uns que me chamam de tia, de sogra, de vó, porque na realidade o cárcere nos torna família através do sofrimento e da dor. Eu moro em Contagem, né, Minas Gerais, eu moro aqui em Contagem, e durante muito tempo, desde 2007, quando fez a Associação de Amigos, já em 2008, o Pedro Henrique de Souza Ottoni queria que eu me candidatasse a uma vaga. E eu sempre tive uma certa resistência com isso, porque eu achava que aquele lugar não era para mim, né? E vim resistindo a isso há muito tempo. Só que nós chegamos num momento tão opressor, onde as pessoas tratam as coisas com tanto ódio, que eu falei, eu acho que agora é hora de eu ocupar o lugar. Até porque durante as palestras, as rodas de conversa, os dedos de prosa que a gente participa, eu sempre tenho falado com a juventude negra e periférica, que hoje está nas universidades, que quando elas se formarem, para elas ocupar os espaços de poder, ocupar os cargos das profissões delas. Né? E aí eu acho assim que muita gente deveria pensar como eu pensava, que aquele lugar não é o meu, e aí eu resolvi, por um dos motivos, ser o exemplo. Outro motivo é essa questão da criminalização das drogas, essa guerra contra a pobreza, que o povo dá o nome de guerra às drogas. E outra questão é a pauta prisional, porque existe uma lei, que é a Lei da Execução Penal. O Brasil assinou vários pactos internacionais. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem as regras mínimas, que agora virou regras de Mandela. E assim, nada é cumprido, né? Nada é cumprido, principalmente quando a questão é drogas. Porque se a polícia pega um menino na periferia com 100 gramas de droga, o delegado aceita a ocorrência policial e lavra o flagrante como tráfico. Mas se é um menino branquinho que mora num bairro bom, se o policial colocar ele como tráfico, o delegado desqualifica, coloca como usuário. Caso ele não desqualifique e ele vá para responder um processo, ele sempre vai pegar uma pena alternativa à privativa de liberdade. E eu não estou aqui dizendo que o branquinho da Zona Sul, que faz o uso da cannabis, que porta um cigarro de maconha, tenha que ser preso. O que eu estou dizendo é que a lei precisa ser igual para todos, né? Que a gente busca por justiça, não por criminalização. Né? Se a juventude que hoje é usuária da cannabis, e muitas pessoas adultas, gente da minha época, porque eu, graças a Deus, eu tenho o prazer de encontrar com pessoas que foram da época da minha infância, que faziam uso de cannabis, e eles até hoje estão vivos por aí, são pessoas que trabalham, que produzem, que têm família, né? Tem esses meninos novos que estão aí
Eu falo que uns 85% das pessoas que fazem uso da maconha fazem de forma recreativa. Né? A pessoa não, ela não se vale da erva para cometer algum tipo de delito. Né? O sistema prisional brasileiro está cheio de meninos que são vendedores a varejo de droga, mas que nunca usaram, meninos que estão por pequenos furtos ou às vezes por roubos mais grandes, que é banco, é carga, e que nunca fizeram uso da cannabis e que estão lá presos. Né? Inclusive, a gente tem um menino preso que ele nem bebida alcoólica ele nunca tomou, nem cigarro normal ele nunca fumou. Então, assim, essa desculpa de que tudo é porque a pessoa tinha feito uso de droga, ela precisa de ser debatida com a sociedade, sabe? E o que é mais terrível, o que me dói muito, é que quando um jovem periférico ele é preso com droga, pessoas da alta sociedade que são usuárias vão lá na notícia do jornal e fica massacrando essa pessoa lá, assim, sem nenhuma necessidade. Diante disso tudo, da precarização das escolas, da falta de atenção na primeira infância, porque eu acho que a gente só combate a violência com a educação. As pessoas insistem em dizer que não, mas se os meninos da periferia tiver um lugar para ficar, de fato estudar, tiver condições de fazer um teste com um psicólogo para entrar em uma empresa, se tiver um diploma, uma qualificação profissional, eles vão optar por outro caminho, não por o caminho de vender droga para ter um dinheiro. Né? E aí a gente tem visto dentro da Assembleia nos últimos tempos que as pessoas que nós elegemos e colocamos naquele espaço de poder, parece que elas estão adormecidas ou talvez amedrontadas e não têm feito o enfrentamento que a gente precisa que faça. Elas, de fato, não colocam na pauta da Assembleia a discussão principalmente sobre a proibição do uso de drogas. Né? Para eles, isso ainda continua sendo um tabu, algo que é para ficar lá debaixo do tapete, que só é para pensar na época de pedir voto. E a gente quer levar essa discussão para dentro da Assembleia, porque isso precisa mudar. Né? As pessoas falam, por que então vai vender à vontade? Os meninos da senhora vão ficar tudo desempregado. Vai não. Porque a própria indústria da cannabis vai absorver esses meninos para trabalhar, porque eles vão precisar de empregado. Eles vão migrar para outro crime. Não vai, não. Porque a desculpa que eles não usam é porque os meninos estão drogados, em que está comprando. Então, assim, a justificativa que eles usam precisa cair por terra, mas a gente precisa construir isso através do diálogo e não da proibição. Né? Essa guerra às drogas, elas têm matado a juventude periférica, porque eles se matam, eles são executados pela polícia, né? E o duro é que eles se matam por um dinheiro que nem é deles, né? Porque, assim, nas periferias, onde a droga circula, onde ela é vendida com mais frequência, não tem nenhuma infraestrutura, não tem nada de lucro que o dinheiro daquela droga possa dar. E aí eu resolvi, então, me colocar. Eu estava pré-candidata, né? Agora foi oficializada a minha candidatura. E a gente vai aí partir para essa luta, contar com todos os companheiros, para que a gente consiga atingir o maior número de eleitores, né? Para nos apoiar nessa empreitada. Porque, assim, a minha campanha é uma campanha sem nenhum recurso financeiro, né? Porque a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, ela foi registrada como uma associação sem fins lucrativos. Todas as pessoas que atuam lá são voluntários, né? A gente não recebe nenhum dinheiro, nem de governo, nem de ninguém, porque uma coisa que eu aprendi muito cedo com o Pedro Ottoni e com o Virgílio de Matos é que quem paga a conta escolhe a música. Se você aceita financiamento, aí a pessoa daquele financiamento pode ter um pensamento diferente do seu e depois vir cobrar a conta. Né? E aí você está amarrado na pessoa. Então, assim, a gente prefere trabalhar na pindaíba, como a gente fala, do que ter dinheiro para trabalhar com conforto e depois a gente ter que largar os nossos ideais por causa que a pessoa bancou a associação. E na minha campanha não é muito diferente. Eu converso muito com os familiares que os grandes empresários que investem dinheiro em determinados candidatos,
Eles nunca vão investir em dinheiro em Dona Teresa para fazer uma campanha eleitoral. É uma mulher preta, periférica, mãe de 2 jovens que passou pelo sistema prisional. É uma mulher que defende o direito das pessoas que estão privadas de liberdade, dos seus familiares, de egresso do sistema prisional, que fica buscando, batendo na porta das empresas, incomodando, pedindo vaga de trabalho para esses meninos, para eles não reincidirem no crime. E a sociedade já decidiu que ela nos quer presos ou mortos. Então, ninguém não vai investir na campanha de uma pessoa que quer mudar essa realidade. Então, eu coloquei o nome na minha campanha de Nós por Nós, porque é isso mesmo, é nós, a juventude negra, periférica, as pessoas que estão aí no debate contra a descriminalização da droga, para a gente divulgar essa campanha o máximo que puder, conversar com todo mundo, mandar no WhatsApp, mandar nos grupos de família, nos grupos que participam, para a gente conseguir alcançar o número de votos que a gente precisa, né? E aí, depois de eleita, colocar no meu gabinete pessoas que realmente estão debatendo isso já há um tempo, que têm o conhecimento para a gente poder puxar dentro da Assembleia as discussões, as audiências públicas que são precisas e pessoas que possam realmente contribuir com a criação de projetos de lei, né, as PL, que a gente possa avançar e conseguir aprovar dentro da Assembleia esses projetos de lei, para a gente combater tudo isso que está pondo aí sobre o consumo de drogas. Tratar as drogas não é com segurança pública, né? A questão da droga ela é um problema de saúde. Quem faz o uso abusivo, ele precisa ser tratado não com a pena privativa de liberdade, mas sim com a saúde. É a saúde que precisa acolher e assistir essas pessoas. E é importante também, né, dona Teresa, a gente saber que agora a gente tem, com as pesquisas, né, em relação tanto a cannabis, mas também crack, cocaína, outras drogas que também afetam a nossa sociedade, a gente já tem pesquisa bastante para mostrar os benefícios e também mostrar que é uma parcela muito pequena das pessoas que tem né, dos usuários que tem esse problema e, né, o problema da adição, o problema relacionado às drogas é uma porcentagem muito pequena, em torno de 10%. E também o grande problema está muito mais ligado ao que a senhora está falando aqui, que é a questão social, né, a falta de moradia, de emprego e do sistema que faz com que essas pessoas, né, sejam encarceradas, do que com a substância que está sendo usada aí de desculpa, né, para essa guerra às drogas. E uma coisa que eu acho importante também a gente levantar aqui é justamente pensar, né, no que a senhora está fazendo na base, porque eu lembro que quando a primeira vez que eu vi o vídeo da senhora, foi aquele vídeo que em 5 minutos você resolveu o problema né, de uma forma muito energética e rápida de toda a tese, né, desde as drogas até o encarceramento, em 5 minutos, ali falando, numa fala, inclusive, ensinando as pessoas que elas tinham direitos, né? Então, e isso viralizou, né, de alguma forma, eu acho que todo mundo que está aqui viu, todo mundo que trabalha também com esse lado da cannabis assistiu, porque a senhora fala diretamente sobre maconha, e isso com uma clareza muito grande de quem vive, né, essa realidade. E eu queria perguntar para a senhora justamente sobre como é que a senhora entrou nessa associação, porque esse trabalho, né, já vem quase aí 10 anos, não, 10 anos, quase 20 anos, né? Quase 20. Então, na época, eu sou cozinheira por profissão, né? Eu montei um restaurante, eu tinha um restaurante, meu restaurante me dava uma renda boa, e eu nunca pensei que eu teria um dia um filho encarcerado. Meus meninos têm curso profissionalizante, trabalhavam, e aí um dia eu me deparei com o meu filho Ítalo preso por roubo a carro. E eu fiquei
assim, meio sem entender. Pô, o cara tem um carro, ele tem um carro praticamente zero. Para que esse cara tá na rua roubando carro, né? E aí foi todo aquele problema, daquele sofrimento, porque até então ninguém da minha família tinha sido preso por nenhuma acusação. Eu tenho um irmão bem mais velho do que eu, que foi preso, mas por vadiagem, né? A polícia abordou ele 3 vezes no dia, e como ele era um preto, foi abordado 3 vezes pela polícia, ele foi detido por vadiagem. Mas assim, não estava fazendo nada de errado na rua, estava só andando, que ele nunca tinha cometido nenhum delito. E eu assustei muito, porque na minha família, todo mundo que a gente conhecia, não tinha ninguém preso. Eu fui procurar fazer o cadastro para ver o meu filho, até para conversar com ele, para entender tudo que tinha acontecido, né? E aí os agentes que me atenderam na porta do Sereste da Gamileira me trataram com muito descaso desde o primeiro momento que eu fui ali. Eu precisava de uma documentação para fazer o cadastro, e toda vez que eu ia, eles me pediam um documento. Né? Na terceira vez que eu fui, eu cheguei a questionar com a gente se não tinha um papel com a lista de tudo que precisasse para me dar, porque já era a terceira vez que eu voltava ali. E aí ele falou que não, que era só aquilo que estava faltando. Eu fui lá, providenciei. Aí na quarta vez que eu voltei lá, eles falaram comigo que toda aquela documentação precisava ter firma reconhecida. E eu já saí dali muito indignada nessa quarta vez, e fui lá, reconheci firma direitinho, de tudo. Aí na quinta vez que eu voltei lá, eles falaram comigo assim que eu precisava da carteira de identidade do meu filho, do RG. E ele tinha sido preso com a carteira de motorista, carteira de identidade, toda a documentação dele. E aí eu falei com a gente assim, ô meu filho, você podia ir lá dentro, na cela que ele está, e pedir ele a identidade dele, porque a identidade dele está com ele, não tem jeito de eu fazer o xerox dessa identidade. E isso foi o suficiente para esse cara me agredir com palavras bem pesadas, sabe? Ele me xingou muito. E eu fiquei assim, meio olhando para a cara dele, assim, meio que espantada, sem entender o porquê de tudo aquilo, até o momento que ele vira para outra gente e fala assim, essas vagabundas estão achando que a gente está aqui à disposição delas. Aí foi como se botasse fogo, né? Porque na época, 5 horas da manhã, eu tinha que estar com café pronto para 180 funcionários das empresas que tomavam café comigo antes das 6 da manhã para pegar serviço. E aí, essa hora, eu perdi totalmente as estribeiras, eu não sou uma pessoa muito paciente, nada. E aí, falei com ele, tudo enquanto é raça de palavrão e nome que você conseguir imaginar, e ainda me senti no direito de chamar a polícia, sabe? Aí eles queriam que eu saísse de dentro da unidade, falei, me pega e me joga lá fora. Aí falei com as mulheres que estavam lá fora, alguém chama a polícia para mim. Aí a polícia chegou muito rápido, porque é perto lá. Aí a polícia chegou, nisso que a polícia chegou, tinha a Maria de Lourdes da Pastoral Carcerária do lado de fora, e aí o policial fez a ocorrência, aí eles falaram o que eu falei, negou o que eles tinham falado, mas as mulheres que estavam para entregar a kit do lado de fora gritaram lá de fora que não, que eles falaram sim. E o certo é que a identidade do meu filho apareceu na hora lá. Quando eu saí, Maria de Luz estava do lado de fora entregando uns mosquitinhos para as famílias, porque uma turma de professor tinha feito uma reunião e tinha resolvido criar um grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, porque eles entendiam que as coisas não davam certo, porque os familiares nunca tinham sido ouvidos para nada. Aí a Lourdes me convidou, eu fui para essa reunião, era no Damar, né, lá no Hospital das Clínicas. Eu fui para essa reunião, participei de toda a formação política, né, dei um trabalho danado para o Pedro Ottoni, porque tinha coisa que eles falavam comigo que eu achava que a gente tinha que encher a cara do indivíduo de porrada e resolver aquela questão. E ele falava comigo, Dona Tereza, não é assim que funciona. E aí ficou o Pedro, Badaró, Virgílio de Matos, Vanessa Barra, Alessandra, Laila, Jabas.
Era uma equipe grande. E aí fizemos curso de formação vários domingos de manhã. E aí, quando foi para registrar a associação, eles tinham já definido entre eles que a associação ela seria administrada por familiares de presos, que seríamos nós que ia falar o que a gente queria, como que a gente queria, e que eles estavam ali como amigos e colaboradores para nos auxiliar. Então, eu fui eleita presidente da associação. Meu filho deixou o cárcere, mas eu nunca saí da associação, assim como vários outros familiares que os filhos já estão bem empregados, já bem estruturados na vida, mas que continuam participando da associação. E agora, em 2022, eu deixei a presidência da associação porque eu não poderia ser presidente da associação e estar candidata. A Miriam Stefânia assumiu a associação. A Associação de Amigos ela é sem fins lucrativos, nós temos vários colaboradores, a gente tem outros projetos que são parceiros, igual o Laboratório de Trabalho e Cárcere, o CUTIS, o Instituto IDH, que a gente vai construindo as coisas junto. Mais recente agora teve o curso Cadê Meus Direitos com o pessoal do CRISP, que é a Natália mais a Ludmila. A gente vai buscando parceiros para construir cursos para ensinar as pessoas que deixam o cárcere como se vestir, como calçar, como comportar quando for fazer uma entrevista de emprego, como preencher um currículo, porque às vezes a pessoa fica muito tempo presa, aí as pessoas querem saber por que ela nunca trabalhou, ou por que ela ficou tanto tempo sem trabalhar, que é o período que ela ficou presa. A gente vem construindo isso aí com os parceiros. E com certeza... E agora que a gente ficou totalmente sem representatividade dentro da Assembleia, porque a questão prisional, ninguém quer conversar sobre ela, né? Os meninos estão sendo presos, jogados no cárcere e deixados lá sem nada. E, por último, assim, como se não faltasse mais nada, porque... Os presos trabalham, os poucos que conseguem trabalho dentro da unidade prisional, eles não têm nenhum direito trabalhista. E como pagamento, eles recebem 1/3 do salário mínimo, que é o dinheiro que eles recebem. E agora, para jogar, como diz nós, uma pá de cal em cima, o atual secretário de Segurança Pública apresentou um projeto aí, que é para os presos trabalhar de forma voluntária. Mas o sistema prisional não dá a eles um sabonete, não dá papel higiênico, não dá pasta de dente, não dá nada, né? O pouquinho que eles ganhavam, que ajudavam eles a ter isso, eles ainda querem tirar, né? E a gente, na tentativa de desconstruir isso, desconstruir também essa questão da visita, de retirar da família o direito de levar alimento para a pessoa que está privada de liberdade, a gente descobriu que dentro da Assembleia as pessoas querem nos oferecer só migalhas. E a gente já não quer mais migalha, a gente já não aceita mais isso. A gente é abolicionista penal, não é porque a gente quer abrir a porta da cadeia e colocar a gente para fora, não. A gente não quer que as crianças entrem para a cadeia, né? A gente não quer ter que ressocializar ninguém, até porque as pessoas que estão lá não foram socializadas. A gente quer socializar a nossa juventude para que ela não vá cometer crime. A gente quer ter o direito e ter recurso para conversar abertamente sobre o uso de drogas com a juventude, para dialogar em vez de proibir. Porque eu tenho assim, muita certeza de uma coisa. Tudo que você proíbe tem um atrativo. Tem um atrativo. A palavra proibida ela tem um atrativo demoníaco que te puxa, que te desperta o interesse de conhecer aquilo. Né? Que se você pegar um adolescente e conversar com ele sobre o dano que o uso excessivo da droga pode causar na vida dele, você tem muito mais facilidade de fazer aquela pessoa não abusar do uso da droga do que você chegar lá e falar com ele simplesmente, não, você está proibido e pronto. Sabe? Até porque nós, principalmente o povo negro, a gente está cansado de ser proibido, a gente é proibido de tudo. Nós vamos proibir, ultimamente eles querem nos proibir até de viver, né? Então, assim, a associação, ela já existe desde 2007, né?
juridicamente ela foi constituída em 2009, e aí a gente está aí nessa luta para desconstruir tudo que os governos vêm construindo em torno do uso da droga. Outra coisa também, assim, que eu conversando já, assim, com várias pessoas que eu aprendi, é que muitas vezes a overdose, ela acontece não pelo consumo da droga, é pela mistura que se coloca nela. Uhum. Se você legaliza, coloca a Anvisa fiscalizando, você vai ter um produto de qualidade para você comprar. Aí você vai poder comprar ela orgânica, você vai poder comprar ela sem precisar estar escondendo, sem precisar estar subindo morro, descendo morro, você vai comprar lá nas farmácias, nas drogarias, um negócio fiscalizado, legalizado, você vai poder pagar com seu cartão de crédito. O dia que você não tiver dinheiro, você não vai precisar comprar fiado e arriscar sua vida de morrer, porque se chegar no dia de pagar, você não tem o dinheiro. Então, assim, descriminalizar e legalizar as drogas é um assunto que ele precisa ser tratado com uma certa urgência. Uhum. E se o povo que está na Assembleia não quer discutir isso, a gente vai entrar para lá para discutir, sabe? Nós vamos dar muita dor de cabeça àquele povo e vamos puxar essa pauta, que eu acho que na hora que a gente enfrentar, alguém vai colar junto para ajudar, sabe? Com eu certeza, acho que eles aqui não... tem 70 pessoas que vai colar lá. Eles acham assim, que a gente não vai conseguir. Tem as audiências públicas, às vezes a audiência pública, vamos supor assim, ela é na Comissão de Educação. Mas no que está sendo discutido ali, cabe a discussão da descriminalização das drogas. Mas ninguém avisa para o pessoal para ir. Às vezes é no grupo de mulheres. Em alguma pauta ali naquela discussão, cabe essa discussão. Mas ninguém avisa que vai ter aquela discussão para os movimentos sociais ir para lá, para as pessoas que podem contribuir, colar naquelas audiências públicas. Uma das minhas funções lá dentro vai ser isso, né? Todo dia mandar a equipe colocar na rede social tudo que vai acontecer lá na Assembleia e dizer, olha, aqui nesse espaço cabe a gente para discutir. Ah, vai discutir segurança pública? Nós queremos estar lá, não é só as polícias que vai discutir segurança pública, não. Porque quem está sendo vítima da segurança pública que está sendo oferecida somos nós. Então, nós temos que estar lá nessas discussões para fazer esses enfrentamentos, sabe? E colocar pessoas no gabinete que realmente seja qualificada, que tenha expertise, né? Para ajudar a gente a trabalhar nesse ponto aí, para que a gente consiga conscientizar a sociedade, a população, para que a gente consiga reverter isso tudo de ruim que está aí, porque até então a gente só tem coisas ruins. A gente precisa acumular coisas boas, e eu espero que com a minha ida para a Assembleia a gente possa fazer o acúmulo de coisas bem positivas para a nossa vida. Eu também espero que todo mundo de Minas Gerais vote na senhora, porque a presença da senhora é muito importante nesses espaços, com tudo que a senhora está falando, né? E também com tudo que a senhora defende. Eu vi em vários vídeos a senhora falando, denunciando, né, as condições do sistema prisional e as condições das pessoas que estão em cárcere. E isso é uma coisa que quando você escuta assim e você sabe, né, do que as pessoas estão passando e do efeito que isso também tem nas famílias das pessoas, como a senhora acabou de falar da sua própria experiência, inclusive falando dos maus tratos, de tortura, de suicídio, ou de pessoas que são suicidadas, né, como a senhora fala. Por isso é importante ter a fala da senhora desse lugar dentro dessas assembleias. E nos últimos tempos, por causa que a gente vem falando muito de cannabis medicinal, do uso medicinal da maconha, eu participei de umas 2 ou 3 virtuais, né, porque era na época da pandemia. Eu participei nas assembleias, participei em algumas cidades aí do interior de São Paulo. Araraquara foi uma delas. E aí a gente está vendo também como a presença, como a senhora falou, de pessoas que têm uma outra vivência. Eu vivi um tempo no Canadá, que é um país legalizado e que diminuiu muito o consumo, inclusive dos jovens, depois da legalização.
Lógico que tem um trabalho muito grande ainda para poder inserir as pessoas dentro, para tirar como é que chama? A coisa criminal, né? Tirar a ficha criminal de quem já foi preso. Mas eu já vejo essa abertura e as pessoas já mudando um pouco de visão quando tem essa presença, né? E aí eu acredito que a presença da senhora, com toda essa trajetória, é muito essencial dentro desse próximo governo. Diga. Então, o que acontece? O Estado, os governos, eles investem muito no sistema prisional, né, no encarceramento da juventude, mas não investem na educação e na qualificação profissional da juventude. Nem antes dela entrar para o cárcere, para não precisar entrar, e nem depois que ela entra. É uma cota que, para mim, ela é muito injusta, é que um professor, e isso me dói muito, um professor que vai ensinar nossas crianças a ler, a escrever, somar, dividir, multiplicar, para que ele seja um trabalhador, para ele ter uma profissão, ele precisa aprender a ler, a escrever, a somar, fazer uma redação. O professor ganha aproximadamente R$ 2.000, entre R$ 1.400 e R$ 2.000. Um agente prisional ganha quase R$ 5.000, né? O ser humano que está ensinando uma pessoa ler e escrever para que ela possa se tornar um cidadão, ele não é valorizado quanto o agente prisional que muitas vezes bate, larga sem água, larga sem comida, tortura, uma pessoa que vai vir depois para descontar na gente, enquanto sociedade, todo aquele mal que ele passou dentro do sistema. E às vezes as pessoas não entendem. Não é que o agente prisional tem que ganhar pouco. É que o profissional da educação, ele precisa ser melhor remunerado, até para que ele possa trabalhar em um horário só, para que ele possa se qualificar cada dia mais, para que ele tenha tempo, né, para se qualificar cada dia mais, porque hoje o professor, se ele trabalhar em um horário só, ele passa dificuldade financeira, né? Ele possa se qualificar para que ele possa levar para aquela comunidade, para aquela escola onde ele está, um ensino de melhor qualidade. Porque se ele não se qualificar, não tem como. E uma criança na escola, ela custa anualmente quase R$ 2.000. É 1.800 e alguma coisa. Isso no ano, para o governo. Um preso no sistema prisional, ele custa R$ 3.300 por mês. Sabe? A gente precisa inverter essa cota. Esse dinheiro que está sendo investido em construção de prisão, ele precisa ser investido em construção de Senai, de cursos profissionalizantes para a juventude, principalmente nas escolas, precisa ter um curso de inglês melhor, porque o maquinário da indústria, hoje ele quase todo vem de fora do país, ele vem quase todo escrito em inglês, é uma dificuldade muito grande de operar essas máquinas. Esses meninos precisam aprender isso, né? Precisam ter curso de alta tecnologia para essa juventude chegar. Porque se um empresário souber que o cara um empresário aqui de Contagem tem uma indústria. Aqui em Contagem não tem uma pessoa qualificada para a indústria dele. Mas lá em Neves tem, ele vai aceitar pagar a passagem, 2 condução, né, do cara vir de Neves, porque o cara está qualificado para trabalhar. Ele não vai perder 4, 5, 6 meses para qualificar um profissional, porque ele já vai ter um profissional qualificado, né? Isso vai ser bom para a indústria, vai gerar emprego. Mas é igual eu falei, existe uma política de nos matar e nos encarcerar, né? E a gente precisa desconstruir isso. E a senhora acabou de dar 3 exemplos aí, né? Comparando os salários, né, do sistema carcerário com o professor, construção de presídio, e outros exemplos que a senhora falou, justamente demonstrando como essa guerra às drogas, ela não dá para falar que ela falhou, porque ela dá dinheiro para as pessoas, ela é um sistema que gera um benefício para uma grande parte das pessoas. Então, assim, né, todo mundo que está envolvido no sistema carcerário, todo mundo que está ganhando esses salários, tudo que oprime o povo preto hoje aí no Brasil, também renda, né? É dinheiro que está envolvido nisso, e por isso também
que não que essas pessoas que mantêm o poder não estão querendo desfazer isso, porque é rentável. É rendável. E muito rendável. Porque quando a polícia prende os meninos na periferia, eu não sei se o pessoal que está aí já viu quando passa a reportagem na televisão, eles falam assim, a biqueira do fulano vendia 30 mil reais por dia, 50 mil reais por semana, movimentava 300 mil reais por mês. Você chega lá na casa daqueles indivíduos que estavam ali naquela biqueira, você não acha nada de valor na casa deles. Porque eles vendem, mas o dinheiro ele vai todo embora. Né? E a polícia, ela tem condição, mas ela se recusa a rastrear esse dinheiro porque ela não quer chegar nas mansões, sabe? Ela quer ficar ali pegando a molecada da favela, e isso é um diálogo que a gente precisa ter com os moleques lá na ponta, na periferia, de falar com eles, olha, aquela dona lá há muito tempo atrás, a tal da Isabel, ela deu uma carta de despejo para nós, mas essa carta de despejo serviu ao menos para alguma coisa. Então a gente tem que deixar de ser escravo, vocês ainda continuam sendo escravo de um patrão que não recolhe seu INSS, não paga seu INPS, que não te dá tempo de casa, e que a única coisa que ele vai te oferecer ou é o caixão ou é a cadeia. Sabe, a gente precisa ter um diálogo aberto com a nossa juventude. Mas para você ter esse diálogo com eles, você precisa ter algo concreto para oferecer. Você precisa ter um curso profissionalizante para dizer para ele, olha, eu estou aqui para te dizer que eu tenho uma alternativa para você. Se é uma alternativa, o cara quer uma roupa, quer um sapato, quer uma comida, às vezes quer dar uma reforçada na renda da casa, e acaba indo, às vezes, no caso das mulheres, às vezes é o desespero, porque o companheiro foi preso, ela ficou sozinha com as crianças, aí ela vai lá fazer um corre, alguma coisa, e acaba terminando na cadeia, né? E também, sim, porque eu penso que pagando impostos, sabe, cobrando os devidos impostos e legalizando, você vai poder pegar o dinheiro desses impostos e investir na educação e nessa qualificação profissional que a gente tanto quer, vai poder investir na saúde, né? Porque em vez de você ficar nesse combate meia boca, você realmente vai ter uma saúde que vai ter renda, vai ter dinheiro para ser melhorada, e a gente precisa melhorar a saúde, e a gente vai poder respirar, né? As mães periféricas, as mães de um jovem negro, elas precisam ter o direito de respirar, porque o filho da gente sai, mesmo a mãe que sabe que o filho não faz uso de droga, mesmo as mulheres que são mães de rapazes evangélicos, quando são negros, saiu de casa, enquanto não chega não tem sossego. É bem dito o ditado, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Porque enquanto seu filho não chega, você não tem sossego, porque você não sabe o que a polícia vai fazer com ele na rua. Sabe? Você não sabe do que a nossa polícia é capaz. E o que a gente lamenta muito é que a gente tem os policiais antirracistas, antifascistas, anti-isso, anti-aquilo, mas dentro da corporação, eles não são valorizados, mas de jeito nenhum. O que a corporação tem feito é passar pano para os maus policiais. E isso faz com que nós, enquanto sociedade, desacreditamos na polícia. Porque você não sabe quem que é o bom, quem que é o ruim, porque quando o ruim aparece, ele tira a corporação, tira ele, por exemplo, aqui do Jardim Industrial e manda ele atuar no Eldorado. Né? Então, assim, eu acho que se a corporação banisse os maus policiais, né, a gente também conseguia ter um diálogo mais concreto, até com a própria polícia militar, sobre essa questão das drogas. Porque quem está na polícia militar, que sofre na carne, que tem familiar que é epilético, que precisa do uso do óleo da cannabis, eles dão uma freada. Igual lá no Nordeste, tem um capitão da polícia militar que declarou publicamente, né, que ele não vai para a rua mais prender pessoas por causa de porte de droga, porque a filha dele só melhorou depois que ela fez o uso da cannabis, né? Que ele queria poder plantar a cannabis e ele dá ela para fumar, em vez de ele ter que importar um óleo que é muito caro, que ele só tem condição de importar porque ele tem dinheiro. Então, assim,
quem tem condição de importar, importa. Quem não tem, fica aí, né, sonhando com o dia que vai descriminalizar. Porque para a gente que não tem recurso financeiro, é muito difícil conseguir ter o acesso, né, a esse óleo. E esse acesso ele precisa ser permitido para todo mundo. Não é só uma meia dúzia que precisa ter esse acesso. Todas as pessoas que têm problema de saúde, que a gente sabe que o óleo da cannabis trata esse problema da saúde, precisa ter acesso a ele. E a gente precisa da senhora lá justamente para falar isso. Para falar isso dentro das assembleias, dentro do Congresso, dentro de onde a senhora for atuar politicamente, porque é essa fala que está faltando para a gente também, porque a gente está cansado de ver as instituições e a sociedade em geral. É muito mais fácil você falar mal de uma droga que não tem embasamento científico, porque se for estudar a ciência das drogas, a gente sabe que não é ruim desse jeito. Mas a gente tem um presidente que não acredita na ciência. É terrível. Espero que saia logo. Mas então é muito mais fácil culpar a droga do que fazer casa, dar educação, dar um suporte, fazer toda essa parte social que a senhora está falando, que dá muito mais trabalho do que só falar, não, o problema dessa população aqui é a droga, a gente prende, está resolvido. E a gente sabe que não está, então é tão importante ter a senhora aí para lutar com isso e ter o nosso apoio. A gente está quase chegando aqui no fim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Mas eu queria tocar também nessa parte que a senhora falou das mulheres. A senhora falou de um conceito, né, maior, não só das mulheres na prisão física, mas um conceito maior. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, assim. Que existem outras formas de aprisionar, né, as mulheres. Então, a gente tem 60 e poucos mil presos no estado e a gente tem mais de 60 mil mulheres presas. Porque não é só as mulheres que estão presas no cárcere. Quando uma mãe tem um filho preso, ela vai cumprir pena com ele, né? Porque ela não tem mais condição financeira e nem psicológica para sair, para passear, para se divertir, né? Se descobre que essa mulher tem um filho preso, dependendo do lugar que trabalha, manda essa mulher embora, né? Então, assim, nós somos um número grande de mulheres que estão cumprindo pena junto com os nossos entes queridos que estão encarcerados, né? E a gente também está presa porque a gente tem que assumir a nossa família muito cedo, né? Porque, principalmente, preso só tem mãe. Até lá no miserável do Infopem, se tem 3 presos que se chama Marcelo dos Santos, você vai localizar qual Marcelo que você quer pelo nome da mãe dele, né? O nome do pai nem conta. Então, assim, a gente está presa por isso também. A gente está presa pela falta de oportunidade de trabalho. Muitas vezes a gente assume uma família, um filho muito cedo, deixa de estudar, porque precisa trabalhar, porque precisa colocar comida na mesa. E as mulheres precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso à faculdade, porque nós somos maioria da população brasileira, né? Os cargos de poder eles ainda não são ocupados por mulheres, eles precisam ser ocupados por mulheres, né? Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, e principalmente pelas mulheres negras, pardas e periféricas, que estão estudando hoje, fazendo curso de Direito, Psicologia e tantos outros cursos, porque, por enquanto, a gente está sendo julgado por uma machaiada branca, racista, né? Punitivista, e, assim, que não sabe sequer o que é levantar de manhã e perder o ônibus e ficar desesperado para chegar no seu local de trabalho. Então, as pessoas que hoje dizem o que é lei, elas não têm a menor condição de dizer se a gente cometeu um crime ou não, porque elas não vivem o nosso dia a dia, elas não passam o nosso dia a dia, né? E também não são empáticas o bastante para poder conseguir não são, não. Ainda não acreditam que o nosso lugar é a senzala. O que acontece é que eles ainda acreditam que o nosso lugar é a senzala. Alguns deixam isso muito claro nas decisões deles.
outros são mais escondidinhos, né? Mas, assim, o que deu na gente um susto muito grande foi que nesse desgoverno que a gente está vivendo, as cobras tudo desenrolaram, né, e começaram a dar seus botes, né? É. A gente teve que ter muito cuidado para não ser picado, porque a gente que caminhava lado a lado com a gente ali, quando chegou na hora que ela pôde liberar o seu ódio, ela pulou para o outro lado e liberou o seu ódio. Então, assim, nós mulheres, a gente ainda está presa a muitos preconceitos, né? A gente ainda pensa assim, determinado cargo não é para gente. A gente, às vezes, não vou vestir determinada roupa porque meu corpo vai ficar exposto. Se eu for vítima de um assédio sexual, a culpa vai ser minha. A gente, às vezes, preocupa muito em trabalhar e esquece de cuidar de nós, da nossa saúde, do nosso bem-estar psicológico, né? Então, assim, a gente precisa entrar na política e desconstruir essas políticas sociais que foram construídas, que nunca chegaram na ponta, as que servir a gente vai buscar para que ela chegue lá na ponta, para que a gente tenha acesso, as que não tem a gente desconstruir e construir novo. Mas construir como? Construir junto com o nosso povo, sabe? Não é sentar lá no gabinete e dizer, olha, eu sou Dona Tereza, isso aqui é bom, nós vamos fazer uma PL disso aqui e vão levar para ser aprovado, não. Ah, eu penso que isso é bom, tá. Então vamos chamar o povo lá da ponta, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos debater, debate com uma turma, aquela turma espalha aquela ideia, a gente vai debater de novo e aí a gente vai entender se aquilo realmente é bom, vai ser bom, vai. Vamos apresentar um projeto de lei. Aprovou aquele projeto de lei? Então agora nós vamos fiscalizar e cobrar para aquele projeto de lei seja implementado, porque não adianta nada se aprovar e ele não funcionar, é preciso funcionar. Então, assim, quando as mulheres realmente se conscientizar de que todo esse preconceito que elas vivem, que elas precisam se libertar dele, né? Quando elas começarem a conhecer as leis e entender que isso que muitas vezes hoje a gente entende como normal, não é normal, que às vezes até a tortura, a pessoa entende aquilo, isso não é tortura, e porque você tem que levantar de madrugada, pegar 2 ônibus para chegar no seu local de trabalho, largar seus filhos sozinhos lá na periferia, isso é tortura. Sabe, você tem que cuidar do filho dos outros enquanto o Estado não cuida do seu, ninguém não cuida do seu, isso é tortura. Sabe, você passar um dia inteiro com um absorvente no corpo porque você não tem outro, porque se você tirar do seu dinheiro para comprar outro absorvente, vai faltar para comida, isso é tortura. Você não tem uma escola perto da sua casa para quando você chegar do seu serviço, você conseguir ir lá fazer um INSEJA, um EJA, um cursinho, para você cursar uma faculdade, isso é tortura. Sabe, você trabalhar o dia inteiro, 24 horas, tem gente que trabalha 12 por 36, e quando chegar no dia você não tem dinheiro para comprar uma calcinha, um sutiã, uma roupa bonita para você vestir, isso é tortura. As mulheres precisam entender que a gente está vivendo num estado de tortura que tem tirado de nós tudo que a gente tem direito, né? E a gente não precisa achar que os nossos direitos vão chegar até nós, não. Nós vamos ter que correr atrás deles e buscar. Ninguém vai abrir a porta para nós. A gente vai ter que meter o pé nessa porta, arrombar ela, entrar e falar, estou aqui, estou tomando posse do meu lugar, esse lugar é meu por direito, e é aqui que eu vou ficar, e eu vou construir políticas, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso, para a gente conseguir avançar e realmente libertar o nosso povo. Porque o nosso povo ainda continua morando nos piores lugares, continua sem casa, continua com os piores postos de saúde, continua com as piores escolas, né? com o pior transporte público. E então, continua assim, sendo morto, né? E o que é pior, continua sendo morto, né? Assassinado. O peso da justiça, ele em cima de nós, ele é muito pesado. O que a gente conhece realmente, o que a periferia realmente conhece de política pública, é o braço armado do Estado. Porque a única coisa que você vê é polícia, 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 mais polícia, né? Tem até E aí a gente um fala que a gente nem precisa de tanta polícia mais. Tem até um depoimento aqui que chegou aqui no inbox que eu queria ler rapidinho, de uma mulher. Ela escreveu: eu fui presa e condenada a 7 anos e 2 meses por causa de 4 gramas de maconha
que foi encontrada numa lanchonete que poderia ser de qualquer pessoa, ou seja, não era dela. Tive a sorte de ser absorvida em segunda instância depois de 2 anos e 4 meses reclusa, por 4 gramas. Nunca fui usuária, observação, nunca fui usuária de drogas, mas sou preta, de periferia, filha de ex-presidiário, hoje sou estudante de Direito. Olha o depoimento dessa menina. Só o fato dela ter superado um pouco essa... Porque, assim, é uma dor que vai ficar nela para sempre. Mas só o fato dela ter conseguido caminhar para frente e estudar e fazer uma faculdade, para a gente isso, assim, é um alento muito grande, sabe? Que é isso que as mulheres periféricas precisam entender. Que elas não são só para ser faxineira, trabalhar de varrer rua. Não que essas profissões sejam ruins. Não estou dizendo que seja ruim. É que essa é uma profissão que era a única opção que a gente tinha. Hoje a gente tem outras opções. A gente pode tentar buscar outros caminhos, né? Alcançar outro lugar. Porque quando você tiver uma política pública, que você for uma mulher periférica, seja branca, parda ou negra, você já passou por tudo aquilo, você vai saber o que dentro daquela política pública que você vai aplicar naquele indivíduo que vai fazer a diferença na vida dele. Não vai ser igual hoje, os cargos são ocupados pelo afilhado do fulano, o sobrinho do Beltrano, o irmão do ciclano. Vai ser ocupado por nós, né? E a gente vai saber o que fazer estando naquele lugar, né? E a mulherada negra, essa juventude linda, porque depois que o povo negro assumiu seu cabelo, assumiu sua cor, sou preta mesmo e me orgulho da minha cor, assim, essas meninas precisam caminhar para frente. Precisa deixar de achar que qualquer cargo que pague um salário para ela tá bom, sabe? Elas precisam começar a pleitear os melhores cargos dentro do mercado de trabalho, dentro da justiça, para que a gente possa construir um país melhor para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que serão negros, pardos e periféricos como nós. E dona Tereza, a gente já está caminhando aqui para o final, vai acabar o nosso tempo aqui da live, mas eu acho que é super importante falar para todo mundo aqui, para divulgar, né? Divulgar a live, para quem puder apoiar a campanha da senhora, apoiar a campanha. Me seguir lá no Instagram. Seguir no Instagram, quem não puder apoiar financeiramente, apoia divulgando. Apoia também divulgando as ideias da senhora, que é a ideia que a gente precisa, né? Que chegue na maior parte da população. A senhora tem uma clareza de quem tem essa vivência e uma força também, junto com o que traz a gente esse sentimento de revolta, que eu vi aqui tantas pessoas colocando, sabe? Então, é muito importante apoiar a dona Tereza nessa caminhada, porque nessas eleições a gente precisa de votar nas mulheres pretas que estão querendo ter essa representatividade dentro da esfera pública, e conta com a gente, dona Tereza, para poder, principalmente, né, eu aqui falando de dentro, porque eu trabalho na indústria da cannabis, é importante ter a senhora lá dentro, porque justamente a legalização só vai sair com essa possibilidade de ter as taxas para poder ser investido em educação, de pegar as pessoas que foram presas por cannabis, como essa mulher que eu acabei de ler aqui o testemunho, e ela poder trabalhar na indústria, se tiver representantes como a senhora brigando por isso lá dentro, porque são vocês que fazem a lei, vocês que vão poder fazer a lei. Então, conta sempre com quem trabalha na indústria como eu, com quem pesquisa também a parte de ciência, justamente para mostrar que o problema não são as drogas, são as condições sociais, mais do que a substância. E aí eu deixo aqui a senhora um minutinho aqui para poder falar, dar uma fala final aqui para todo mundo que está acompanhando, e eu pode falar. Primeira coisa que eu queria dizer é que as pessoas que são brancas, que ouvem a gente falar, às vezes ela pensa assim, mas eu sou branco, isso não vai acontecer comigo. Aqui, se você mora na periferia, vai sim, tá? Porque muitas vezes a justiça
julga e condena pela cor, mas julga e condena pelo CEP também, né? O branco periférico, ele tem a mesma retirada de direito, ele tem algum privilégio pela cor da pele, mas ele tem a mesma retirada de direito que nós, as pessoas negras, também tem. Eu queria agradecer muito o pessoal que está aí, que ficou com a gente esse tempo, né, nos ouvindo, dizer que é sempre bom conversar com as pessoas, né, ouvir, falar e ouvir, né, a gente vai lendo aqui os comentários, é isso que faz a gente ter força para levantar todo dia, né, é saber que a gente tem uma porção de pessoas em vários lugares que compartilha do nosso sentimento, das nossas ideias, dos nossos anseios, né, da nossa vontade de realizar as coisas para o nosso povo. Né? A minha rede social é Dona Tereza, Tereza com Z, né? Dona Tereza, underline, underline. Me segue lá no Instagram, que a gente possa conversar. Quem puder estar divulgando a nossa campanha, né? A partir do dia 16 a gente já começa a entrar com o número, para que a gente possa construir isso aí, que Deus abençoe todo mundo, proteja todo mundo, e que a gente possa fazer um trabalho juntos, tá, gente? Porque não é só votar em mim, eu ganhar e vocês me largar lá sozinha, não. Eu preciso ganhar essa eleição, mas eu preciso que o meu povo continue junto comigo nas audiências públicas, indo lá para trocar ideia, para apresentar propostas, para contribuir com a equipe que vai sair para as periferias, para dialogar, para conversar com o povo nas escolas, em tudo em qualquer lugar. É a gente se juntar e não se largar mais, né? Eles falam assim que ninguém solta a mão de ninguém. Ultimamente o nosso povo tem soltado sim a mão do outro e a gente vai precisar segurar essas mãos com muita força para que unidos a gente possa chegar onde a gente deseja. Que Deus abençoe todo mundo aí. Muito obrigado, Lana, pelo convite. Quando quiser me convidar, estou aqui sempre às ordens. Ótimo, obrigada, dona Tereza. Força aí na sua caminhada, conta com a gente. E a gente precisa da senhora lá representando. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Quem tiver, aproveita para poder ajudar aí a dona Tereza e a divulgar a live e a divulgar as ideias dela também. Obrigada, até uma próxima.